Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Nesta ocasião, vamos estar dando sequência aqui à nossa lição da nossa revista, a qual estamos estudando nesse trimestre, chegando aqui à reta final, a qual tem o tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Chegamos aqui na última lição do nosso trimestre, a lição de número 13, que tem a data do 26 de setembro de 2021. E nós temos o nosso tema da nossa lição, vamos estar estudando sobre o cativeiro de Judá. Nós temos aqui o nosso textuário que diz o seguinte: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram a sua palavra, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. 2 Crônica 36, verso 16. E aqui fica uma lição para nós, que de Deus não se zomba, Deus não se deixa encarnecer. Eu queria lá já começar com um versículo que não está na lição, sobre esse textuário, que está em Gálatas 6, o verso 7, que diz o seguinte: não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. A nossa verdade prática diz o seguinte: todo o ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. Aqui nós também podemos perceber que todos nós temos escolhas, somos livres para escolher, mas não somos livres em questão das consequências das nossas escolhas. Essas aí não temos como escolher. Aquilo que nós escolhermos, as consequências nós temos que arcar. E muitas vezes depende das nossas escolhas, as consequências não são boas. Se escolhemos coisas boas, claro que as consequências são boas. Mas se escolhemos coisas não boas aos olhos do Senhor, nós vamos escolher fruto dessas consequências que não foram boas. E nós não temos como escapar das consequências. Então temos escolha para escolhermos, mas não temos escolha para as consequências. Vamos orarmos para dar início à nossa lição, agradecendo a Deus por mais um trimestre que conseguimos vencer, e pedirmos a Deus graça e misericórdia para continuarmos nesta jornada. Soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos gratos, Senhor Deus, pela Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue, meu Pai, nos dando, meu Deus, a oportunidade de nos arrependermos, meu Pai, de nossos erros, de nos arrependermos, meu Deus, e voltarmos, meu Pai, a cada dia mais e mais para o Senhor. Enchermos, meu Pai, o nosso coração da Tua vontade, do Teu querer, para que sejamos, meu Pai, homens e mulheres agradáveis aos Teus olhos. Pai Santo, Pai querido, abra nossas mentes, meu Deus, dá entendimento, nos faz, meu Pai, cada dia sensível à Tua palavra, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa leitura em classe se encontra em 2 Reis 24, 18 ao 20 e 25, do 1 ao verso 10. A nossa lição tem um objetivo geral, que é assinalar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Então, este é o ponto central da nossa lição. Diz o seguinte: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. A justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Deus é misericordioso e Deus é longânimo, mas Deus também é justiça, e essa justiça é aplicada sobre aqueles que insistem em permanecer
em caminhos errôneos, em caminho contra a vontade de Deus. A nossa introdução diz o seguinte: a fase do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho de rei Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiro levado para a Babilônia em 605 a.C. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C. Ezequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Essas datas são datas aproximadas e nós podemos ver aqui que Zedequias se rebelou-se contra o rei da Babilônia. E este período durou cerca de 18 meses, né? Findando em queda definitiva de Jerusalém, né? Aonde nós vamos estar vendo nos tópicos seguintes da nossa lição o que veio ocorrer a partir deste ponto, né? Que Zedequias se rebela, né, contra o rei Nabucodonosor e dando aí um início a um momento difícil para Judá. O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: o declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansável em denunciar a injustiça e a terrível transgressões do povo e dos líderes da nação. E aí eu gostaria de ler Jeremias 11, verso 9 ao verso 12, onde nos mostra que foi anunciado. Eu vi que é Jeremias 11, do 9 ao 12, que diz o seguinte: desse-me mais o Senhor uma conspiração, achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as iniquidades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, até que foram após outros deuses para os servir a casa de Israel e a casa de Judá. Quebrantaram o meu pacto que fez com seu pai. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses que eles queimam incenso. Estes, porém, de maneira alguma os livrarão do tempo da sua calamidade. Então aqui é o profeta Jeremias abrindo os olhos de Judá acerca dessa situação, aonde eles serviam outros deuses, né? Aonde pecava diante de um Deus poderoso, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor.
E esses 3 versículos nos mostram aqui o próprio Deus, né, através de Jeremias, alertando o povo da situação. Mas a este povo tinha essa advertência de Jeremias, mas não se dava ouvido, né? Todos foram taxativos em dizer que aquelas evidenciações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estava excedendo as medidas de Deus. Então nós podemos ver que Jeremias falava que aquelas situações já estavam excedendo a ira do Senhor. A ira do Senhor já estava para ser, né, a taça, como se diz, né, nós podemos ver, estudamos sobre isso, né, já estava para transbordar. A ira do Senhor já estava para vir sobre aquele povo por causa da sua rebeldia, por causa da sua teimosia em relação a cometer tais pecados. E aqui o segundo tópico da nossa lição diz o seguinte, subtópico: prevenção dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou sua atividade profética no reino de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Jeremias 1, de 1 ao 3. No tempo desse grande profeta havia muitas discórdia e confusão sobre o que era a verdade e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Jeremias 23, 16, verso 17. Aqui no segundo subtópico nós podemos observar que pseudo-profeta, ou seja, os falsos profetas daquela época, não era diferente dos falsos profetas de hoje, né? É como se fosse nos dias atuais que estamos vivendo. O povo, nos dias atuais que estamos vivendo, né, estamos da mesma forma daquele povo daquela época. Quer ouvirmos somente coisas que agrade a nós, coisas que nos motive, coisas que sejam as coisas boas que queremos ouvir, e não aquilo que o Senhor quer tratar conosco, quer nos orientar. Quando as palavras fortes, palavras duras vêm aos nossos corações, nós entendemos que não vem de Deus, não é para mim, é para outros, né? Assim estava também aquele povo. Só queria ouvir palavra de paz, palavras boas. E quando Jeremias vinha falando da parte de Deus sobre renovo, sobre conserto, sobre pecado, sobre justiça de Deus, sobre situações que estava cometendo, eles não receberiam, né? Está bem claro lá na nossa texto áureo que eles, né, zombavam dos profetas, né, zombava dos mensageiros, né, de Deus, e desprezava as suas palavras, né, escarnecia dos seus profetas e até acender o furor do Senhor. Então é bem claro nosso texto áureo quando diz que aquele povo não dava ouvido, que aquele povo estava sendo, né, um povo que queria somente ouvir palavra de boa, né, para o seu coração. Quando vinha aqueles profetas falando do seu coração e não de Deus, né, coisas pessoais, eles gostavam, porque os profetas vinham dizendo que era, né, de Deus, que era um ano de paz, que era coisas que ia trazer bênção, enquanto Jeremias dizia que Deus tinha palavra de correção para eles, né? O nosso terceiro subtópico diz o seguinte: o motivo que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança de Judá. Então aqui nós já podemos observar que o cativeiro aconteceu principalmente por causa da má liderança de Judá, né? Aqui o comentarista fala que
os líderes da época não se davam ouvido à palavra de Deus e não recebiam as orientações dos profetas de Deus, mas ouvia orientações dos profetas, dos falsos profetas, os pseudos profetas, né? E por causa dessa liderança, né, Judá, né, foi levada, né, ao cativeiro. Essas posições consolidadas por vários outros profetas, dentre eles Miqueias, né, além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente. 2 Crônica 24:17, verso 22. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, né? Não observaram o descaso sábado e ainda mataram muitos dos seus profetas. Mateus 23, verso 35. Então nós podemos ver que eles cometeram vários, né, tipos de pecado contra o Senhor, né, além da idolatria, né? Eles eram pessoas idólatras, adoravam a outros deuses, né? E não somente a idolatria, mas vários tipos de abominação, né, foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue de inocente, né? E também fizeram descaso ao sábado, né, que era uma ordenança que seria guardado, né, o sábado, e ainda mataram muito dos seus profetas, né? E aí Mateus nos mostra essa referência, né, lá em Mateus 23. Mateus 23 diz o seguinte, a partir do verso 35: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraque, que mataste entre os átrio e o altar. Então aí nós já podemos observar que houve vários tipos de pecado contra o Senhor, né? A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tanta profecia, avisos e oportunidade de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor de Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalha na caminhada cristã. E o temor do Senhor, né? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, né, nós podemos observar lá em Apocalipse, né, 2, verso 21, né, que Deus é longânimo, né, e Deus dá tempo para o arrependimento. E nós podemos entender que Deus nunca age de maneira súbita sobre as nossas vidas. Ele sempre vai estar nos avisando, sempre vai estar nos orientando do juízo de Deus sobre as nossas vidas, né? E em Provérbio 8, verso 13, fala que o temor do Senhor, né, é se desviar do mal, né? Nós podemos até ver essa referência. O que é o temor do Senhor? Lá em Provérbios, no verso 8, no capítulo 8 de Provérbios, deixa eu encontrar aqui, Provérbios, no verso 8 e no versículo de número 13.
O temor do Senhor é o de odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho é a boca perversa, eu os odeio. Então nós podemos ver que o temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância, né? Então esses são o temor do Senhor, odiar o mal, a soberba e a arrogância, e andar em santidade diante do Senhor. Assim nós estamos andando no temor do Senhor, quando nós andamos, né, justo, né, temendo o Senhor, odiando aquilo que o Senhor odeia, né, deixando de lado aquilo que o Senhor diz que traz tristeza ao Espírito Santo que habita dentro de nossos corações. Então, quando nós fazemos isso, andamos em retidão, andamos em sinceridade, andamos em verdade, odiando o mal, né, não com soberba, não com arrogância, nós estamos no temor do Senhor, né? Então, aqui nos dá a orientação em Provérbios 8, verso 13, o que é o temor do Senhor. Assim nós encerramos esse primeiro tópico, sabendo que, né, nós devemos andar no temor do Senhor. Segundo, a obstinação de Zedequias e sua queda. Aqui vem com 2 subtópicos, onde o primeiro diz a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Jeremias 38, 14 ao 28. Zedequias fez constante ameaça a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou se corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Jeremias 38, 17, verso 18, nós podemos ver aqui que, né, Jeremias, como homem de Deus, mesmo sendo ameaçado, né, pelo rei, ele não deixou de falar da palavra de Deus. Ele falou as verdades, né, que o Senhor tinha mandado falar, independente que o rei, né, ameaçasse ou não. Ele era um homem de Deus. E hoje nós, trazendo para os nossos dias, nós precisamos tomar esse exemplo também do profeta Jeremias. Independente das situações, independente para quem estamos se dirigindo, devemos ser homens de Deus, falando a verdade, falando aquilo que o Senhor revela em suas palavras que devemos falar e sermos que Deus quer que nós sejamos a cada dia, homens e mulheres de verdade na palavra do Senhor. O segundo subtópico diz: surdos ao aviso dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, saía integridade, seria preservado. Todavia, o rei não deu ouvido ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Jeremias 39, verso 1. Zedequias, povo de Judá, estava tão confiante em sua religiosidade e escolha divina em relação a demais nações que nem se pensava na hipótese de seres quase aniquilado. Jeremias 7, verso 4. Nós podemos observar que Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse ao rei de Babilônia, seria preservado.
não somente ele, mas também a cidade. Mas isso não foi ouvido por Zedequias e nem pela cidade, o que Jeremias transmitia para ele, dando ao caso que o exército da Babilônia invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estava tão confiante em suas religiosidades que não deu ouvido a Jeremias. E assim aconteceu, o que nós podemos ver aqui para frente, os acontecimentos foram terríveis por causa das suas desobediências, por causa de não dar ouvido ao homem de Deus, às profecias que eram dirigidas a ele, às verdades que Deus falava, mas preferiu andar nos seus próprios conselhos do seu coração. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. E isto é uma verdade. Quando algo preenche os nossos corações, aqui está falando os falsos profetas, os maus conselhos, é mais fácil nós obedecermos os maus conselhos do que os conselhos que vêm de Deus, porque os maus conselhos muitas vezes ao nosso enxergar são os melhores, mas Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece o nosso amanhã, então os conselhos de Deus são melhores. Amém? Nosso terceiro tópico diz o seguinte: Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo, após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasadas durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses. Ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lamentações 4:16 e verso 4, de 1 ao 6. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. E aí nós podemos observar que durante esses 18 meses, aonde a cidade estava fechada, aconteceu que tudo que eles tinham foram acabando e chegando a um ponto que nada mais tinha para alimentar. E aí a situação ficou de mal a pior, porque chegando a um ponto que rompeu-se ali o cerco, o muro, e aí o exército chega a invadir a cidade. O templo que tinha sido erigido há cerca de 380 anos, agora é derrubado e queimado. Segundo subtópico diz o seguinte: a matança, o cativeiro, a
peste é a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhe as deploráveis cenas que assistiu em Lamentações 4, 3, verso 10. E esta eu quero ler juntamente, para que nós podemos ter um melhor entendimento de qual real situação estava vivendo aquele momento, aquela cidade, que decadência estava. Lamentações de Jeremias, no verso 4, a partir do verso 3, diz o seguinte. Queria que os irmãos também depois lessem em casa e vissem as situações que diz: até os chacais abaixo o peito dão de mamar a seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mana fica pegada, a língua dos que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comia iguarias delicada desfalecem, mas nas ruas. Os que se criava em escarlate abraça o monturo, pois maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como no momento sem que não alguma lhe tocasse. Os seus nobres eram mais alvo do que a neve, mais branco do que o leite, era mais ruivo de corpo do que o coral, e a sua formosura era como a de safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Eles não são reconhecidos nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada eram mais ditosos do que os mortos à fome, pois este se esgotava como transpassado por falta dos frutos do campo. As mães das mulheres compassivas coziam os próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição das filhas do meu povo. Oh Deus, nós podemos ver que as mães compassivas davam seus filhos como alimento para as demais pessoas. Chegava um ponto que as mães matavam seus filhos e faziam de alimento. A situação que chegou aquele povo e aquela cidade, Então, a fome chegou a tal ponto que as mães coziam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome e ninguém podia saciá-las. Então esta era a real situações que chegou ali no momento do cativeiro, de Judá. E a esperança, nós vemos aí o terceiro tópico, que depois de toda esta situação, Jeremias ainda traz algo relacionado à esperança, que é no terceiro tópico aqui. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta devela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar que
quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Portanto, assim como Jeremias mudou suas desolações para um estado de esperança, também os cristãos devem desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. E aí nós podemos perceber que há uma esperança. E trazendo o comentarista aqui para nós que diante de todas as dificuldades, diante de todas as lutas, independente dos momentos de tristeza, lamentações, de ruína que nós possamos estar vivendo em nossas vidas, nos dias atuais, nós devemos ter atitude de esperança em Deus, né? Porque Deus pode trazer para nós, né, algo melhor do que o que estamos vivendo ou que foi prometido, né? Porque quando estamos em Deus, orientado por Deus, mesmo quando for revelado por Deus situações difíceis, essas situações possam ser aguardadas até que nós passamos e ela venha depois, porque a palavra de Deus, uma vez dita, Deus a cumpre. Mas sobre as nossas vidas, Deus nos preserva, Deus nos guarda e Deus nos orienta como enfrentar todas as situações difíceis e assim nós passamos em nome de Jesus. Os cristãos devem desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamento. Essas situações devem ser enfrentadas com fé em Deus, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que pode todas as coisas, né? Nos dias que estamos vivendo, nós precisamos alimentar e buscar fé no Senhor para termos dias de renovo, para termos dias melhores, tanto para nós como para a nossa descendência, que uma vez que caímos em maus lençóis, em vidas difíceis, né, em promessas de Deus para nossas vidas, de dias de juízo de Deus, isto é, de geração em geração, né, isso passamos para nossos filhos. Mas também quando nós passamos, né, diante do Senhor com promessas de Deus, de paz, de alegria, de bonança, também é passada para os nossos filhos de geração em geração, né? A nossa conclusão diz o seguinte: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seus povos. Ela não tem fim. Novas são cada manhã. Glória a Deus. Mesmo assim, depois de situações difíceis, Deus usa de sua misericórdia. Deus é longânimo. Deus dá tempo, né, para que possamos nos arrepender e venhamos dias de renovo, né? E nós podemos proceder desta forma. Assim nós encerramos, né, esse trimestre, esta revista, né, que tem sido uma revista que tem deixado muitas lições para nós. Nós estudamos muitos pontos negativos de vários reis e muitos pontos positivos, que podemos tirar grandes lições para nós, né? Se nós observarmos toda a vida, né, se nós andamos nos conselhos do Senhor, nós andamos debaixo de bênção. Se nós andamos pela direção dos nossos próprios corações, nós andamos errando diante de Deus. E tiramos também daí, né, as consequências, e que são inevitáveis. Então nós vamos viver consequências boas, acertando a cada dia, né, nas nossas decisões diante de Deus. Eu agradeço a todos, fica na paz do Senhor. Deus o abençoe.